quais são os elementos fáticos, reais, concretos, que estão nos levando a essa reabertura tresloucada que a gente está vendo em todo o Brasil. Shoppings abertos, praias reabrindo, parques reabrindo, as pessoas se sentindo motivadas a irem às ruas, voltando a encontrar parentes que não encontravam há 3 meses. Dá para entender perfeitamente o comichão de quem está preso em casa há 3 meses, vítima do tédio. Dá para entender mais ainda a pessoa que simplesmente tem de levar comida para a mesa. Essa jamais foi criticada nessa bancada. Ela precisa sair. A gente não está na Dinamarca, a gente não está na Suécia. O Brasil não tem uma grande rede de proteção social. Os R$600, via de regra, vão parar em mãos de pessoas que não precisam dessa grana, devido a, primeiro, a malandragem, por que não dizer assim, de quem vai lá e faz o cadastro mesmo sabendo que não faz parte do grupo para o qual esse dinheiro deveria ser destinado. Foi o Fantástico que mostrou uma menina que passou as férias em Cancún, que marcou casamento em Las Vegas, uma loirinha muito bem nascida, muito bem de vida, que foi lá e fez o cadastro para receber os 600 e recebeu mesmo. Foi Fantástico? Eu não me lembro, mas provavelmente. Aí depois ela gravou um vídeo e falou, é claro, ela é do Rio Grande do Norte, estou fazendo um sotaque paulistano aqui, não sei porquê. Eu mereço sim, porque os meus ganhos diminuíram e não sei o que lá. E você vai no Facebook da garota, ela tem foto em tudo quanto é lugar do mundo, passeando por Paris, levando para casa R$600, que deveriam estar na conta bancária de um trabalhador que está desesperado agora por esse dinheiro. Então, como a gente não tem essa rede de proteção social e quando essa rede é criada, ela funciona de uma maneira capenga em que o dinheiro vai para quem não deveria ir e não chega às mãos de quem precisa de verdade, a pessoa tem que sair para trabalhar. Mas o que a gente está vendo não é mais aquele brasileiro desesperado que encara o perigo porque precisa trazer o leite para casa, e sim as cidades funcionando normalmente. O que é que justifica essa volta atabalhoada à normalidade? Sendo que boa parte do mundo, a Europa, os países asiáticos, que de certa maneira já conseguiram controlar a doença, mesmo os Estados Unidos. A gente anteontem, né, teve o primeiro dia em que não foi registrada uma única morte em Nova York. A gente está no mesmo fuso de Nova York. Quando a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro, em São Paulo foram 413 mortes. Por que a gente está se permitindo essa saída atabalhoada? Bem, porque os políticos decidiram que o custo para as carreiras deles estava ficando grande demais. Maior do que a preocupação com a saúde pública, maior que a preocupação com a saúde do brasileiro, com a vida do brasileiro. Cada um dos políticos brasileiros tem um pouquinho do sangue desses 74 mil mortos que a gente já contabiliza aqui no Brasil. Chegaremos fácil aos 100 mil brasileiros, mas a grande parcela desse sangue está nas mãos do presidente, que desde o primeiro dia, gostem ou não os fãs do presidente, puxou a corda para o outro lado. Fez tudo o que podia, na maneira de um discurso genocida, e veja que eu estou usando a palavra do momento, para que os brasileiros simplesmente ignorassem o risco da pandemia. Se Bolsonaro fosse obedecido integralmente desde o começo, quantas mortes estaríamos contando agora? Se Bolsonaro tivesse agido como um estadista e criado uma política pública junto a governadores, junto a prefeitos, ao invés de ficar comprando brigas políticas no momento em que o que a gente mais precisava era de um discurso coeso, quantas vidas de brasileiros teriam sido salvas? Talvez tenha exagerado um ministro do Supremo ao utilizar a palavra genocídio, embora esteja bem claro dentro daquele contexto que tratava-se de uma hipérbole, ou seja, o exagero proposital de modo a você criar um argumento. Talvez. Mas quem há de negar que de certa maneira o que aconteceu no Brasil foi um genocídio? Ora, se você pegar as acepções de genocídio dos dicionários, você vai encontrar várias. E não são todas que se referem à matança deliberada, pura e simples de raças, etnias, de comunidades. Ações públicas que levem deliberadamente a esse fim
também podem ser consideradas, de certa maneira, um genocídio. Não é só a história que vai julgar aqueles que protagonizaram o que está acontecendo no Brasil. Não duvidem se tivermos ações concretas em tribunais internacionais como o Tribunal Penal Internacional de Haia. Me parece que Gilmar Mendes fez mais um alerta às Forças Armadas do que uma crítica pura e simples. Me parece que Gilmar Mendes quis que os militares acordassem para o fato de eles estarem se associando a essa política pública assassina. Gilmar em nenhum momento disse que os militares estão promovendo um genocídio no Brasil. Ele foi bem claro ao usar o termo, estão se associando a um genocídio. Encarando-se essa palavra genocídio como uma hipérbole, o que é de errado na frase do Gilmar Mendes? O que tem de errado exatamente? Por que as Forças Armadas se doeram tanto a ponto de criar mais uma crise política aqui no Brasil? Sabe por quê, Sheila? A gente recebe 1000 críticas aqui dos nossos ouvintes, todos os dias. Aê, seus merda. Aê, seus comunistas. Aê, não sei o que lá, seus coxinhas. Isso entra por um ouvido e sai pelo outro. A crítica que dói é aquela que tem fundamento. Aquela que você lê e sabe que a pessoa que está escrevendo tem ali um fundinho de razão. Essa dói. E os militares sabem que Gilmar Mendes tem um fundo de razão quando usa essa expressão, quando usa esses termos, por mais duros que sejam, para descrever a ação das Forças Armadas, em especial a do Exército aqui no Brasil.